Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Joinville, que vive uma crise sem precedentes nesse início de 2022. O time está na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, lembrando que não tem campeonato nacional para disputar nesse ano, estaria hoje rebaixado para a Série B do estadual, troca de técnico com 3 rodadas e o novo treinador diz que praticamente vai ter que chegar um time novo. Atacantes, defensores, jogadores de meio campo para tentar remediar a situação. Vamos falar sobre isso e vamos esmiuçar o caso do Jack aqui no Podcast Sul. Mas antes, se você não está seguindo a nossa página, siga, curta, compartilhe, dê o seu joinha e participe com a gente. Todo dia tem material legal, tem a nossa resenha na segunda-feira, olha... Todos os dias tem material fantástico sobre os times, os clubes, o futebol do sul do país, aqui do Podcast Sul. Vamos falar hoje sobre a situação do Joinville. Um time que em 2015, ou seja, há 7 anos, até um pouco menos de 7 anos, estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Caiu para B em 16, caiu para C, caiu para D e no ano passado não conseguiu sequer vaga no Brasileiro da Série D desse ano, que aqui em Santa Catarina as vagas são distribuídas no Campeonato Catarinense. Os 3 times sem série melhor colocados ganham vagas na Série D do ano seguinte. O Joinville não conseguiu isso, se classificou em 7º ano passado, foi eliminado pelo Brusque e não conseguiu uma das 3 vagas na Série D, que nesse ano serão do Marcílio Dias, do Juventus de Jaraguá do Sul e do Próspero. Não é só isso, o time sofre com falta de dinheiro e teve que apelar para o time barato nesse ano, mas o barato pode sair caro. Olha só, o Joinville optou no ano passado pela contratação de Paulo Massaro, técnico que havia caído com o Metropolitano no ano passado e que também em 2021 treinou o Carlos Renault na 2ª divisão do Campeonato Catarinense, terminando na 4ª colocação, para o lugar de Leandro Zago, que comandou o time no ano passado até a eliminação para o Uberlândia no Brasileirão da Série D. Não é só isso. O time que veio, o time contratado, trouxe alguns remanescentes do ano passado, como o limitado lateral Renan Castro, o atacante Welber e também o atacante Tadeu, e trouxe alguns reforços, como o Augusto César, Joãozinho, Victor Rangel, que é o Vitinho, que jogou no Guarani de Palhoça, ex-Grêmio, só que o time não respondeu. A campanha não veio, o time jogando muito mal, sem nenhum padrão de jogo, e acabou aí com essa campanha. Empatou em 0-0 com o Figueirense na primeira rodada, depois perdeu para o Concórdia, perdeu de novo jogando fora de casa para o Camboriú por 1-0, e ontem empatou em 0-0 com o Ercílio Luz. É um time que realmente está muito aquém do que é necessário para brigar por uma vaga na Série D. Porque hoje no Catarinense, o Concórdia e o Ercílio Luz, que brigam por essa vaga, estão liderando o campeonato com 10 pontos. Já abriram 8 pontos de vantagem para o Joinville. No final da 3ª rodada, a derrota para o Camboriú, o Jack demitiu no vestiário o técnico Paulo Massaro. Foi demitido. E aí, no dia seguinte, o Jack anunciou um acerto com Gilmar Dalpozo, técnico conhecido do futebol catarinense, ex-goleiro, que também tem uma passagem brilhante pela Chapecoense em 2013. O Dalpozo praticamente desceu do ônibus e já foi comandar o time na beira do gramado, depois de se recuperar da Covid. O time foi muito mal, não conseguiu construir jogadas e acabou empatando em 0-0 com o Ercílio Luz, agravando ainda mais sua situação. E pior, os 3 próximos jogos do Jack são muito complicados. Domingo tem o Marcílio Dias em Itajaí, na outra semana a Chapecoense em Chapecó, lembrando que o Jack não vence a Chapecoense em Joinville há quase 10 anos, e depois ainda tem o Avaí, o time da Série A, jogando na ressacada. Após o jogo, com um resultado muito ruim, Gilmar Dalpozo na entrevista coletiva foi franco. Ele disse que o clube precisa de reforços para a defesa, para o meio campo e para o ataque, que cheguem e entrem imediatamente em campo. Confere aí. Em todos os setores, defesa, meio campo e ataque, e com urgência. A gente já acelerou o processo, a gente avançou bastante em nomes, porque agora é muito difícil contratar jogadores, porque
Jogadores que estão em destaques, eles não saem dos clubes. Eventualmente tem que pegar jogadores que eles não estão sendo aproveitados nos clubes, mas que estejam bem fisicamente para chegar aqui e colocar ainda a camisa no ônibus para chegar já jogando, para nos ajudar. E hoje ficou bem claro isso, valorizando quem está aqui. Mas a gente tem essa consciência, a diretoria está fazendo um esforço muito grande, os nomes estão em cima da mesa. Falta a definição da diretoria, que está fazendo um esforço muito grande, mas nós precisamos. A gente tem essa consciência que a gente precisa de jogadores de qualidade para nos ajudar. Ou seja, Gilmar Dalpozo, que praticamente um time novo venha para os jogos que faltam. Nós teremos a 5ª rodada neste final de semana. Domingo, o Joinville vai a Itajaí fazer um confronto que tem rivalidade contra o Marcílio Dias. Mas não é só isso. É bom lembrar que o Joinville não tem calendário nacional, ou seja, depois do dia 6 de março, que é o final da primeira fase do Campeonato Catarinense, daqui a pouco mais de um mês, se o Jack não se classificar para o mata-mata, ele vai encerrar as atividades, vai fechar as portas e só volta lá para setembro, quando é que acontece a Copa Santa Catarina. E aí vem a pergunta, com um orçamento bem limitado, como é que vai conseguir contratar jogador de qualidade a essa altura do campeonato, oferecendo um contrato de um mês ou 40 dias, se o time for para frente? É um desafio muito grande, que o Joinville hoje paga o preço de um elenco mal montado no ano passado, paga o preço de um treinador mal escolhido e paga o preço de um planejamento muito mal feito. Não é o Gilmar Dalpozo que vai resolver. Aliás, o Gilmar Dalpozo chegou e já meteu a real. Ou me traz um time praticamente novo, ou o Jack não vai ter salvação em 2022. Vamos acompanhar. A situação é muito triste para um time vitorioso e que só desceu ladeira abaixo de 2015 para cá. E agora sofre com um dos piores planejamentos da sua história, um dos piores times, machucando uma torcida fiel da maior cidade do estado. Continue conosco aqui no podcast Sul, acompanhe os nossos outros vídeos, siga a nossa programação, nossas lives, nossos vídeos com toda a nossa equipe e a gente volta a qualquer momento. Abraço, bom final de semana.